Que a bondade do nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que fez os seus planos, e a Bíblia diz que são planos eternos, planos que nunca irão se acabar, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos planos, nenhum dos propósitos de Deus poderão ser frustrados. Ou seja, aquilo que Deus planejou, Ele vai realizar. Mesmo que você em alguns momentos possa olhar e ver o que está acontecendo no mundo, você possa pensar que Deus ele não vai realizar os propósitos dele. Mas nesse momento eu quero trazer uma reflexão para você, que eu tive a oportunidade de conhecer. Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 17, e nós vamos estar lendo até o versículo 5. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, o monte do campo e os teus bens. Todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos, glória a Deus, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Talvez você tenha até hoje interpretado ou tenha ouvido alguém falar sobre o que está escrito aqui no verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Talvez você tenha ouvido alguém falar, ou você tenha tido um conhecimento de que Deus está falando que infeliz é a pessoa que acredita no outro, no seu semelhante, no seu próximo. Mas o texto é mais profundo. O que Deus está falando aqui, através de Jeremias, são aquelas pessoas que confiam em si mesmo, que confiam nos seus pensamentos, nas suas ideias, ou naquilo que ela aprendeu como sabedoria humana. O texto, se você for ler no início, no versículo 1, está escrito assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado na tábua dos seus corações, nas pontas dos seus altares. Ou seja, o texto está falando que os judeus, eles já estavam com a mente, com o coração enraizado pelo pecado. Ou seja, os pensamentos, as ideias deles, ele se sentiu confortável e ele se sentiu confiante na sua maneira de agir. Ou seja, por isso que Deus diz no versículo 5, maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração de confiar em Deus. Ou seja, quando o homem ele chega a uma determinada idade, ou quando ele consegue uma formação, que essa formação não significa uma formação de uma faculdade, mas essa formação que eu quero dizer é uma formação psicológica. Ou seja, é aquela pessoa que já aprendeu a viver, ou já aprendeu a criar o seu sistema de defesa nesse mundo. Ou seja, ele já aprendeu a se virar, melhor dizendo, eu vou dizer.
E é aquela pessoa que passa a confiar nas suas atitudes, né? Ela se acha uma pessoa confiante porque ela diz: eu sei me virar sozinha, eu sei andar, eu sei viver sem precisar da ajuda de ninguém. E ele se afasta do coração de Deus. Ele acha assim: eu sou uma pessoa que eu já sei, já consegui viver até aqui, eu não preciso mais de Deus. Ou seja, e a palavra de Deus, ela diz que essa pessoa, ela afasta o coração de confiar em Deus. Eu vou fazer uma ilustração para você entender o que é que a palavra de Deus está dizendo. Seria mais ou menos assim: você vai fazer alguém lhe dá um papel e manda você fazer uma redação a respeito da vida. Vou dizer um exemplo. E você escreve que a vida é aquilo ali. A pessoa tem que viver dessa forma, tudo. E aí você se acha que ali você respondeu tudo da forma correta, que aquela ali é a vida que a pessoa deve viver. Só que a pessoa que criou ou que estabeleceu a forma correta, ela pega aquele texto que você redigiu e começa a eliminar tudo que você escreveu ali e que realmente não é verdade. A palavra de Deus diz que o ser humano que vive nesse mundo, ele segue pensamentos vãos, ou seja, ideias que não têm fundamento. É como a pessoa que a palavra de Deus diz que ela construiu sobre a areia. Ou seja, embora ela consiga construir, né, ela consiga fazer uma construção, né, tá levantando aquela construção, mas ela não atentou, ou ela não se preocupou com o alicerce, com a base daquela construção. De repente vem uma chuva forte, né, e derruba toda a construção que a pessoa fez. É o que mais a gente tem observado, algumas construções que são feitas, né, às vezes por alguns políticos, às vezes o que aconteceu recentemente, um ex-presidente, ele disse que iria construir uma represa ou um canal para que a água do Rio São Francisco pudesse chegar a algumas regiões do Nordeste. E quando soltaram a água mostrou que aquela construção que eles tinham feito não tinha sido feito da forma correta, ela destruiu tudo. Mesmo assim é o que acontece com a vida de algumas pessoas. Elas construíram a sua vida, construíram os seus projetos, tudo sem consultar Deus. Elas estão se sentindo seguras porque construíram as suas bases em cima de coisas que não são verdadeiras, que não são confiáveis. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Maldito é o homem, feliz é o homem que afasta o seu coração de confiar em Deus. Talvez você tenha construído a sua fé baseado numa religião, né? Baseado nos princípios estabelecidos pela religião que você frequenta, mas tudo isso não te dá base para você ter uma vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra as pessoas. Se a sua batalha aqui nesse mundo fosse uma luta contra um ser que você vê, que você enxerga que é o seu inimigo, uma pessoa, um ser humano, você até poderia se prever ou se precaver dele, se esconder dele. Mas a Bíblia diz que a nossa luta ela é espiritual. Você faz um projeto, mas existe um ser espiritual mais inteligente, mais sábio do que você, que cria uma circunstância ou uma situação que derruba todos os seus projetos. Ou seja, tem muita gente que faz isso, né? Ela está fazendo o projeto, tudo está dando certo, ela está se sentindo, como diz o ditado, dono da bola. Mas de repente o diabo coloca um laço, o diabo coloca uma armação e você cai porque tudo que você fez não conseguiu lhe defender dos projetos que Satanás pode lançar contra você. Ou seja, tem muitas pessoas vivendo assim. Projetou a sua vida conforme os padrões estabelecidos pelo mundo, conforme os padrões estabelecidos pela sua família. Quantas vezes a gente ouve, né, alguém dizer, estude para que você seja um vencedor, né? Enriqueça, consiga bens materiais porque você vai ser uma pessoa vitoriosa. É isso que vai te dar segurança na vida. Está enganada. De repente vem uma enfermidade, né? De repente vem um problema e destrói a tua família, destrói a tua estrutura. Por exemplo, eu tive essa oportunidade
Eu digo oportunidade porque Deus me deu e Deus estava comigo e me sustentou e me deu de volta a capacidade de andar pisando em terra firme. Por exemplo, eu tive a oportunidade de um dia conhecer a palavra de Deus ali em Piritiba, aceitei Jesus e comecei a viver andando de acordo com a palavra de Deus, ou seja, eu fazia os meus projetos e orava a Deus e esperava a Deus realizar, mas até que chegou um momento aqui em Salvador que eu comecei a ganhar muito dinheiro e naquele momento ali eu deixei de buscar a palavra de Deus, deixei de orar, comecei a agir de acordo com a minha capacidade, porque eu tinha dinheiro e tudo, e fazia tudo da forma que eu queria, até que eu entrei em uma depressão e de repente eu vi que todos os meus projetos de ter uma família estruturada foram de água abaixo, até a minha vida foi de água abaixo. Eu entrei numa depressão e tentei tirar a minha própria vida, porque tudo que eu tinha feito eu vi que tinha sido em vão. Mas glória a Deus, porque Deus me deu essa oportunidade de me arrepender e voltar a buscar e tentar agora andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Você vai encontrar Davi dizendo no Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição, porque antes de ser afligido eu andava errante, mas agora eu observo a tua lei. Por que observar a lei de Deus? Porque devemos observar os ensinamentos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela deixa claro que nós estamos num mundo que jaz no maligno. Existe um ser que só tem a intenção, a Bíblia diz, Jesus disse lá em João 10:10, ele veio somente para roubar, matar e destruir. O diabo, ele veio para roubar. Ele veio para roubar a tua vida, ele veio para roubar os teus sonhos e te destruir. É o objetivo de Satanás, é fazer isso, destruir. Então tem muitas pessoas nesse mundo que estão andando baseado nos projetos que são firmados por seres humanos, pensando que elas vão se livrar das astúcias, dos laços, dos projetos que Satanás tem contra a tua vida. Ele quer te matar. Ele quer te destruir, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir a tua vida. Agora você tem que buscar andar baseado na lei, ou seja, nos princípios estabelecidos por Jesus Cristo. Jesus disse, está lá em Apocalipse, Jesus disse, batam palmas aos céus, mas ai dos que estão sobre a terra, porque Satanás desceu até a terra com grande ira. Existem demônios, existe o Lúcifer, um espírito que você não vê, que está querendo destruir, porque ele sabe que os dias dele estão contados, mas ele quer destruir a humanidade, ele quer destruir a tua vida, a vida da tua família. Agora você está se baseando, né, nas armas, nas fortalezas que a tua família passou, né? Talvez a tua fortaleza seja o que? Você está cercado de dinheiro, você está cercado de sucesso do mundo, você fez um plano, você conseguiu um grau acadêmico, você conseguiu cursar uma faculdade, né? Fez um doutorado, alguma coisa, e você agora se acha, fica pensando que você está seguro por causa disso. É engano. Porque o ser que você está lutando, o ser que luta contra a tua vida é um ser espiritual. Eu quero te dizer que tu aprende numa faculdade, o teu curso, né, o teu grau acadêmico, o teu doutorado, nada disso vai conseguir te dar vitória contra os laços, contra as mentiras, contra as filosofias, contra os laços que o diabo lança. Quantas pessoas que estão hoje derrotadas, né, derrotadas espiritualmente, derrotadas emocionalmente, porque elas se confiaram em coisas que não eram dignas de confiança. Mas eu quero te dizer que o pecado, está aqui escrito, o pecado engana e destrói. Ou seja, pecado é aquilo que você confia, é aquilo que te leva a desobedecer aos princípios estabelecidos por Deus. É tudo aquilo que te tira do propósito de Deus para a tua vida. Deus não quer que você seja um derrotado. Deus quer que você seja um vitorioso. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer te dar o que Ele criou para ti. Todas as coisas boas foram criadas por Deus, mas o diabo também, ele cria, ele inventa e ele cria mentira, ele cria roubo, ele cria tipo de crime, ele cria macumbaria, ele cria tudo que leva o homem a estar vivendo distante de Deus. Ele cria religião falsa, ele cria milagres falsos, ele faz tudo para poder tirar o homem, para que o homem desobedeça a Deus, para que o homem consiga facilidade naquilo que o homem quer e o homem se esqueça de Deus. Eu quero te dizer que você tem que se voltar para Deus. Foi isso que o Senhor disse aqui: maldito é o homem, infeliz é o homem que confia nele mesmo. Não é confiar nos outros apenas, não é confiar em você, confiar nos seus pensamentos, nas suas ideias, né, nos seus conceitos, naquilo que você aprendeu na faculdade. Você se acha o bambambam, você se acha a pessoa mais sábia, né? Tem muita gente assim, ele se acha mais sábio do que todo mundo.
Ele se acha que ele é o tal porque ele conseguiu realizar algum projeto na vida, ele agora se acha seguro, ele se acha o dono da verdade. Mas cuidado, tenha cuidado, porque a palavra de Deus está dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Ainda no versículo 9, ele diz: enganoso e corrupto é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Mas eu sou o Senhor, eu esquadrinho os corações e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Teu coração pode estar te enganando, tuas ideias, né, teus desejos, teus sonhos, né? O que tu corre atrás é porque o teu coração está te enganando. Mas Deus, ele não engana ninguém. Que Deus te abençoe e que você busque a palavra de Deus, busque conhecer os ensinamentos e viver como Davi vivia. Ele andava segundo o coração, segundo os pensamentos.